Certo, já me disseram aqui que está ok o áudio. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Simone, agradecer a UFBA, ao IGEL, a oportunidade de poder expor um pouco, né, da vida, da atuação dos profissionais na geologia de mina, né? Meu nome é Sheila Magalhães Oliveira Costa. Atualmente eu estou como geóloga sênior da geologia de mina na Jacobina Mineração e Comércio, uma empresa do grupo Yamana. Eu vou passando aqui o slide, né? E aí quem está transmitindo para vocês aí e transmitindo ao vivo vai me dizer se está passando o slide direitinho, porque aí a gente vai ajustando ao longo da palestra. Então, pessoal, eu vou falar um pouco, né, sobre a Yamana Gold, né? A Yamana Gold, ela tem minas em operação no mundo todo. Ela tem no Canadá a Malartic em operação, a El Peñón e Minera Florida no Chile, na Argentina, Cerro Moro e aqui em Jacobina, a Jacobina Mineração, né? Aqui no Brasil. E aí, tá tudo ok. O Matheus está aqui falando que tá tudo ok. Eu vou continuando. Se qualquer coisa vocês param, me falam aqui que eu tô ligada aqui e no chat. Então, um pouquinho do histórico, né, da Jacobina Mineração. No século XVII, foi a descoberta do ouro na região de Jacobina pelos bandeirantes. Né, em 1880, a construção da Companhia Minas de Jacobina. 1882, aquisição pela Companhia Canadense Mineração Northfield. Em 1975, história moderna de Jacobina com a então Anglo-American, a Anglo Gold, né? Hoje, em 1990, a implantação da atual planta de beneficiamento pela Anglo-American. Em 1996, a Anglo-American vende o empreendimento para a Williams Resources. Em 1999, houve uma paralisação das operações, né, devido à crise do ouro, quando aqui era Morro Velho. E em 2004, a Desert Sun Mine restabelece as operações aqui em Jacobina. Em 2006, em abril de 2006, a Yamana Gold comprou a Jacobina Mineração, né? E aí, estamos em 2022, a gente está em período de transição. A Yamana, ela está passando por um processo, né, de venda. Quando eu fiz esse slide, estava tudo certo, não sei se vocês estão acompanhando, estava tudo certo com a Gold Fields. E até então, nós estamos sabendo aqui que ela está sendo adquirida já pela Panamérica. Estão em fase de negociações, então eu não posso nem entrar muito em detalhe, porque ainda está nessa fase, né? Mas o importante é que, atualmente, a Jacobina Mineração é a terceira maior mineradora de ouro em atuação no país, né? Bom, em relação à geração de empregos, aqui em Jacobina, a gente tem uma atuação muito grande das pessoas que moram, que são daqui, né? 87% das pessoas de Jacobina, que está aqui no quadro, é de Jacobina, e 93% do estado da Bahia. Ou seja, uma geração de emprego muito, muito efetiva para a região. E a Jacobina foi eleita empresa do ano na categoria de metais preciosos pela revista Brasil Mineral em 2020. Em 2022, ela foi eleita pela terceira vez consecutiva uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e a melhor mineradora da Bahia. Houve um prêmio da CBPM de mineração 2021, a Yamana Gold JMC foi a grande vencedora do prêmio CBPM de mineração em 2021, com mais de 55% dos votos, né? E o nosso vice-presidente Sandro Magalhães foi eleito personalidade do ano com mais de 40%. E é bom lembrar que o Sandro Magalhães, que eu estou falando aqui, ele é engenheiro de Minas, formado também pela UFBA. E 110 colaboradores são das nossas comunidades aqui do entorno, né, daqui da mina. Isso é muito, muito importante dizer, porque a geração de empregos é muito importante para o desenvolvimento, né, das cidades que estão no entorno. Bom, agora eu gosto muito desse slide aqui, porque
aqui fala um pouco sobre a nossa luta feminina, né? Mineração, a gente teve esse ano mineração é lugar de mulher, sim, e aí em 2022 se tornou parte do movimento Women in Mining, Mulheres na Mineração Brasil, né? Que apoia a luta pela diversidade na mineração, pela transformação do setor. Eu faço parte do grupo de diversidade feminina aqui, sou muito orgulhosa disso. E, atualmente, o quadro de funcionários da JMC conta com 153 mulheres, né, representando aproximadamente 12% do efetivo total da JMC. Aqui, nessa fotinha primeira que vocês estão vendo aí, é a nossa sonda pintadinha de rosa, que a gente pintou esse mês, né, em homenagem ao Outubro Rosa. E nessa fotinha de baixo que vocês estão vendo, somos nós mulheres aqui na frente da sonda, né, tirando uma fotinha bonitinha, porque é muito legal a gente ver esse crescimento da mulher, principalmente nesse meio da mineração. Bom, um pouquinho muito rápido sobre a geologia de Jacobina. Eu creio que existam muitos estudantes assistindo e eu creio também que muita gente que está assistindo conhece, né, a geologia daqui de Jacobina, porque ainda bem que o nosso quadro aí de disciplinas participa efetivamente daqui estudando. A gente sempre, quando o estudante visita aqui a área. Então, a mineralização de ouro na mina de Jacobina está hospedada em metaconglomerados oligomíticos de seixos de quartzo. Os rifes de ouro variam de 1 metro a 25 metros de largura e podem ser seguidos ao longo de centenas de metros e, em alguns casos, por quilômetros. Atualmente, existem 7 grandes alvos ou minas em produção aqui em Jacobina, né? A gente tem a mina de João Belo, a mina de Canavieiras, que a gente tem Canavieiras Norte, Central e Sul, a mina Serra do Córrego, mina Morro do Cuscuz e mina Morro do Vento. Todas essas minas que eu falei são subterrâneas. Esse perfil aí esquemático que vocês estão vendo é ao longo de norte e sul, ao longo da nossa Serra de Jacobina, a gente tem mais ou menos 10 quilômetros de minas, né, do nosso complexo mineiro aqui, da JMC. Então, vamos agora entrar no nosso tema mesmo, que é a atuação de profissionais na área de geologia de mina. O que um geólogo de mina pode fazer, onde é que pode trabalhar, né? A gente pode seguir a carreira tanto de gestão como ser analista propriamente dito, né? O que um gestor faz? Além de gerir pessoas, como eu coloquei aqui, ele faz a gestão de custos, né, do setor, a gestão operacional e de processos e o compliance da empresa. E aí, para a área analista, para você ser analista, que áreas que você pode trabalhar, né, e o que você pode fazer em cada área dessa. Bom, em geologia de mina propriamente dita, você pode trabalhar no setor de pesquisa, né, exploração mineral, você pode trabalhar na área de sondagem, mapeamento, recurso de longo e de curto prazo, mapeamento, recurso, quando eu estou falando de modelagem de estimativa de recurso, tá? A gente pode trabalhar também como geólogo, né, na área de geotecnia, com o processo operacional da mina. O que um geólogo de mina, que é do setor de geotecnia, faz? Estuda, né, a competência da rocha e sugere contenções que estão no processo operacional da mina. E no meio ambiente, né, no setor de meio ambiente, cuida da legislação, também faz os processos ambientais inerentes às instalações e operações de mina. Bem, agora, quando me convidaram para dar essa palestra, que eu comecei a escrever sobre a atuação, né? O que eu fiz ao longo desse tempo. Eu falei para vocês que eu formei em 2005 e esse aqui é o meu primeiro emprego, praticamente, né? Porque eu formei em 2005 e em 2006 eu entrei na Yamana, que não era Yamana ainda. Mas eu vou contar para vocês os desafios e peculiaridades um pouco sobre cada época dessa da minha vida, né? De 2005 até então. Bom, como eu falei, em 2005 eu formei pela UFBA. Essa foto me remete... Eu vi o Fábio ontem, o Fábio Rodamilães aí dando palestra. Isso me traz grandes saudades dessa turma,
queridos, muito queridos. A nossa turma foram 18 pessoas, né? 11 mulheres. Nossa turma foi bastante diferente, né, das turmas. A partir daí, não. A partir daí, a coisa ficou mais comum para a mulherada, mas nessa turma aí foi uma grande diferença, né, para a história da UFBA. Então, eu estagiei em 2 lugares, né, quando eu estudei aí na UFBA. Eu estagiei no Laboratório de Solos, pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, e estagiei no Museu Geológico da Bahia, pela Indústrias Nucleares do Brasil, que tinha mina de urânio, tem mina de urânio em Caetité. Então, o que eu quero falar como desafio e como importância nesse período meu aqui, e fazer até um apelo, né, para a UFBA. Eu estava vendo a Simone falando sobre o PPC, e daí eu quero aqui enfatizar a importância do estágio na vida profissional, né? É muito importante a gente não ter um desamparo na vida profissional quando um estudante preza ou quer ou almeja uma área como mineração, por exemplo. Eu estou falando isso por conta própria, porque na minha época, para eu precisar ir para a mina de urânio lá em Caetité, eu tive que faltar aula, né, para ir. Então, eu faço um apelo aqui para vocês. Por que a gente... uma sugestão também, não é bem um apelo, uma sugestão. Por que a gente não incorpora o estágio como obrigatório no nosso curso? Eu acho isso uma coisa importante, porque o estudante acaba ficando meio desamparado. A gente está com uma estagiária na geologia de mina, aqui hoje, a Rosa Nathalie, que ela deve estar formando em breve. Rosa está estagiando aqui com a gente, fazendo esse processo de modelagem estimativa de recursos, e ela precisa voltar para Salvador para poder ir para as aulas. Eu acho que seria interessante a gente pegar como boa prática os nossos vizinhos, os engenheiros de Minas, né, que têm a obrigatoriedade do curso, o estágio, né? Mas vamos continuando. 2005, quando eu formei, eu não entrei diretamente na área, né, na mineração. Eu fiz alguns trabalhos de consultoria, e qual que foi o meu desafio maior nesse período, né? Dificuldade financeira. Quando a gente forma, a gente fica logo afoito, né, por trabalhar e receber dinheiro, e eu comecei com consultoria e levei muito calote, né, com esses trabalhos. E a gente pensa que a gente vai diminuir nossa carga de estudo. Eu tive que aumentar muito mais, porque eu fiz licenciamentos, tipo licenciamento de matadouro. Eu tive que estudar a norma regulamentadora para poder fazer o licenciamento de um matadouro. Eu tinha que fazer requerimento de áreas e tudo. Então, esse período é um período importante, sim, mas o estudante não, né, que já é formado, fica meio que frustrado, porque você sai da faculdade com aquela sede de trabalho e de trabalhar para ganhar dinheiro, para viver, né, independentemente, e acaba passando por essa dificuldade. Mas, entrando na área da mineração, em 2006 eu passei por um processo seletivo aqui da Jacobina Mineração, e aí entrei, né, para o grupo efetivo era Desert Sun Mine na época, não era Yamana. Entrei em janeiro de 2006, e os meus maiores desafios, né, nesse período. Primeiro foi morar sozinha, né? Eu tive que montar uma casa sozinha, nunca tinha morado sem os meus pais, né? Transição de empresas, porque, como eu falei, não era Yamana, era Desert Sun Mine. Peraí, gente. Não era Yamana, era Desert Sun Mine. E daí ficou a empresa inteira naquela ansiedade, né, de transição de empresas e tal. Isso aí me fez também ficar muito ansiosa. Eu tinha acabado de entrar em janeiro, quando foi em março, vendeu o grupo. Mas aí veio a inserção de regras empresariais, que é muito importante para poder o estudante ter em vista isso.
A gente nota isso quando a gente recebe os estagiários aqui. E eu também tive esse choque, né? Porque a gente tem regras, a gente tem. A gente passa por muita coisa aqui dentro que, como estudante, a gente nem não pensa, né, em passar procedimentos, regras, uso de EPIs, tudo isso a gente tem que se educar para essa nova realidade. E a imposição de gênero, né? O universo era unicamente masculino. Quando eu entrei, eu vou contar uma história engraçada aqui, que a minha equipe aqui toda sabe, e aí eles ficam rindo. Você vai contar a história do banheiro. Vou contar a história do banheiro. Quando eu entrei aqui, no setor de geologia, aqui no galpão, né, de geologia, não tinha banheiro feminino. Era só eu de mulher. E daí, eu, para ir no banheiro, era como se fosse do IGEL para química. Aí, eu ficava esperando a hora do almoço, a hora de ir embora, eu fiquei nessa 1 ano e meio, pedindo banheiro, pedindo banheiro, pedindo banheiro. Até que construíram aqui na geologia um banheiro. Só que ao invés de colocar na plaquinha banheiro feminino, colocaram banheiro Sheila. E aí eu sempre conto essa história porque é muito particular, mas é um detalhe simples e, assim, muito importante, porque não tinha mulher. Não existia mulher. Hoje tiveram que colocar aqui um container com banheiros femininos de tanta mulher que a gente tem aqui, geologia e exploração. Né? Isso é muito, muito legal. Aí, gente, em 2009 a minha carreira de geóloga de mina mudou um pouquinho de área. Mudou de área porque eu estava fazendo um mapeamento na serra aqui, fazendo cadastros de uns garimpos que tem aqui na serra, e aí quase eu piso numa cobra. E aí, nesse quase pisar numa cobra, eu pulei para trás e já pulei com dor, com muita dor. Na serra, lá em cima, só tinha eu e o topógrafo. E aí, ele até comentou assim, Sheila, você tá prenha. Aí eu falei, tô prenha o quê? Tô tentando engravidar há 2 anos já, brinquei com ele assim, mas uma dor. E aí, vim direto para o serviço médico aqui da mina. E aí, eu fiz exames e tal, e descobri que estava grávida e que estava perdendo o meu bebê. Daí, a partir daí, foi quando começou assim, quando eu vi grandes apoios da empresa, que eu vou contar para vocês aqui ao longo dessa palestra, porque o meu chefe na época, ele me trocou de sala, eu não subia mais para o galpão, e a minha sala passou lá para a portaria da empresa, por conta do cuidado de eu estar grávida, e não ter que subir escada, então eu tive que fazer o quê? Eu tive que aprender a fazer modelagem geológica. Né? Eu que era, então, geóloga de campo e descrevia testemunhos. Eu tive que ir para o escritório, aprender a fazer modelagem geológica, aprender softwares que até então eu não usava. Então, eu mudei, né? Mudei de área. Apesar de continuar na mineração, eu mudei de área. E daí, eu escrevi aqui como desafios também ao longo da minha vida, tomada de decisões e viagens. Por que eu estou falando isso? Porque aí eu comecei com um bebê aqui, né? Eu tive que... eu tinha babá, eu tinha que alugar casa, eu tinha que pagar luz, água, telefone, trabalhar, voltar correndo para dar de mamar, e daí eu conversei muito com o meu chefe, esse meu chefe aí que me deu tanto apoio no meu início, que é o Anselmo Rubio. Ele falou assim, não, você não pode sair. Eu pensei realmente em sair da mina, voltar para Salvador, e aí ele falou, não, a gente tem uma proposta para te fazer. E foi aí que me transferiram. Ah, eu esqueci de passar essa foto, gente. Essa foto aí, ó, mostra bem o universo masculino que eu falei no início. Essa foto aí, eu tô bem aqui no meio aí, sozinha. E aí era o setor de exploração na época, 2007 essa foto, e aí só tem eu ali de mulher. E aí era o setor todo de pesquisa aqui, todos muito respeitosos, foi muito legal essa época.
E daí, como eu estava falando, né? É, eles me transferiram para a mina. Ele chegou assim para mim e falou: Sheila, a gente tem uma mina, a mina mais próxima que a Yamana tem de Salvador, em Teofilândia, era a Fazenda Brasileiro, que também era do grupo Yamana. E aí eu fui transferida para Teofilândia. Daí veio de novo a transição de empresas, depósito mineral diferente, né? Porque lá são metavulcanos sedimentares. Então, eu tive que estudar o novo depósito, totalmente diferente de Jacobina. E aí veio a segunda maternidade. Veio a segunda maternidade, né? Os meus filhos hoje estão com 13 e com 10 anos, o Jardel e o Gileno. E aí, a segunda maternidade, eu tive um grande apoio da empresa, que não sei se vocês conhecem Teofilândia, mas lá tem como se fosse um bairro, não sei como é que está hoje, mas na minha época, o bairro inteiro era de casas que os funcionários moravam, né? Então, eles pegaram uma casa dessas, fizeram um escritório, e aí esse escritório meu ficava na minha rua. Ou seja, a babá vinha com meu bebê para eu amamentar, e assim, isso foi muito bom para mim, foi muito bom para a empresa. Eu trabalhava assim muito mais feliz porque eu estava com meu bebê perto. Qualquer momento ela ia lá e me levava para poder amamentar. Então, esse apoio foi muito importante, foi essencial para mim. Quando foi em 2013, gente, houve aquela crise, né, da mineração, e aí acabou a exploração. A gente encerrou a exploração na Bahia. Né? A Yamana não tinha mais exploração, fechou os projetos todos, e aí me fizeram uma proposta para ir para o Mato Grosso, para uma mina lá da Yamana. E aí eu dei para trás. Aí eu amarelei e aí eu disse, não, agora é hora mesmo de dar uma parada com dois meninos pequenos. Eu voltei para Salvador, mas para minha grande alegria, né? Assim que eu cheguei em Salvador, uns dois meses depois, 3 meses depois, me chamaram para um trabalho de consultoria para modelagem geológica aqui em Jacobina. Então, eu entrei como consultoria com uma empresa a MMGS, uma empresa de geologia, de consultoria, e aí veio de novo a questão do desafio entre vida pessoal e vida profissional. Não tem jeito, a gente passa a nossa vida inteira nesses desafios que são tão importantes e que a gente precisa realmente passar, né? E aí, por que eu estou falando de vida pessoal e vida profissional de novo? Porque nesse período da consultoria, eu ficava uma semana em Salvador e uma semana em Jacobina. E aí, os meus meninos pequenos, imaginem só. Mas foi, assim, um período muito bom, porque me fez ter uma visão, né, de recurso mineral como mina subterrânea que eu não tinha antes na área de exploração. E daí, em 2015, eu fui chamada para ser efetivada como geóloga de mina mesmo, em Jacobina, né? E aí eu fiquei naquele medo terrível. E meu pai, ele é médico, né? E ele falou, minha filha, você vai recusar numa crise dessa que a gente está? Você vai recusar? Não. Médico precisa em qualquer lugar. Então, eu e sua mãe vamos para lá com você. E aí, esse desafio para mim foi muito simples, foi muito fácil enfrentar quando eu tive esse apoio, né, dos meus pais. O meu marido morava com eles em Salvador, porque tinha comércio, vendeu tudo e veio para Jacobina também. Então, esse apoio para mim familiar foi essencial. E aí eu entrei num setor novo, né? Agora eu era geóloga de mina, não era mais geóloga de pesquisa mineral. Então, o setor era completamente novo para mim. Novamente, eu tive imposição pelo gênero, sim, porque aqui nessa fotinha que vocês estão vendo, aqui só tem mulher nessa foto, e a gente está a gente está lá na mina, nessa foto. Sou eu que estou tirando a foto aqui. Matheus me falou que eu estou no slide em desafios enfrentados. Deixa eu ver se aparece.
Tá aparecendo agora? Dá um ok para mim, Matheus. Dá um ok para mim se tá legal. Certo. Então, como é que eu estava falando? Eu estava falando do setor novo, imposição de gênero. Então, dissemina, né? Mulher também, estudo constante, sim, porque a área de recursos minerais, ela exige muito estudo, né? E aqui, atualmente, eu quero também, novamente, fazer um apelo para a UFBA, né? A gente tem, eu vou contar uma história aqui para vocês, que a gente tem aqui no mínimo 3 anos, a gente tem no mínimo 3 anos em busca de profissionais na área de recurso mineral, né? A gente está, assim, buscando profissionais qualificados nessa área e a Yamana, a JMC, busca muito profissionais do nosso entorno, né? A gente busca muito profissionais dessa área e a gente não tem encontrado profissionais dessa área, profissionais qualificados nessa área aqui da nossa região. Então, é muito importante, né? Porque a empresa está qualificando a gente, mas a gente precisa cada vez mais. Não adianta a gente só achar o ouro, né? A gente precisa dizer quanto tem, qual que é o teor dele. Então, para isso, a gente precisa da geoestatística, né? Então, essa área de recursos minerais, a gente precisa dar maior ênfase aqui, eu acho, na nossa região. E aí, gente, como geóloga de mina, em 2022, eu estou atualmente, né? É muito importante o trabalho em equipe. Aqui na mina, hoje, nós temos 7 geólogos. 4 deles são formados na UFBA, né? E nossa área é composta por a geologia de mina é composta pelo mapeamento, por sondagem, por geologia de longo e médio prazo e geologia de curto prazo. Eu estou inserida no subsetor de geologia de curto prazo, modelagem e estimativa. A minha equipe somos eu e Maria Clara. Maria Clara é formada na UFBA também, doutora pela UFBA, acho que muitos aí conhecem. E ela é minha grande equipe. A gente faz assim o nosso trabalho, eu digo que é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante, é um trabalho muito apaixonante, né? Eu estou falando para vocês de profissionais na área de mineração e eu sou assim apaixonada por essa área. Eu acho que quem estiver aí escutando, que é aluno e quiser se aprofundar mais, quiser saber mais, eu estou aqui disponível para a gente conversar. E para encerrar, né, que eu já recebi aqui o comunicado que está perto da hora de terminar, eu quero falar para vocês dos grandes pilares, né, os pilares importantes na nossa vida toda, né, nossa vida como adultos, né. Eu tive um apoio muito grande da minha família quando eu cheguei lá em 2006 aqui, né, o meu namorado, o atual marido, o Jardel, ele falava assim para mim: você estudou para estar aí. Quando eu ligava para minha mãe chorando, minha mãe dizia: largue tudo, minha filha, e venha. E aí Jardel falava: você estudou para fazer isso aí que você está fazendo. Aguente firme que final de semana você me vê, você vê seu pai, sua mãe. Mas ao mesmo tempo eu senti o acalento da minha mãe por saber que eu tinha, né? Eu tinha ela ali pronta para me dizer: volte para mim e tal. É muito importante isso. Ao longo da minha vida, como eu contei para vocês também, meu pai tomar essa decisão de vir para cá, eu até me emociono, né? E sem a família, eu não poderia ter vivido isso tudo que eu vivi, sem esse apoio. E profissão, um dos pilares, que não adianta você fazer a vida toda alguma coisa sem você ter aquela paixão, aquela chama por estar fazendo uma coisa que você gosta, né? Não adianta você ter a sua base e você não ter aquela paixão que eu estou falando, que a gente tem aqui como equipe, que a gente tem uma equipe muito bem coesa aqui hoje, né, na Jacobina Mineração, graças a Deus. E o apoio da empresa. Então, família, profissão e empresa, para mim, são os grandes pilares da minha vida, né? A empresa me deu um super apoio, a empresa me abraçou em todas as fases da minha vida
Eu sei que eu também me dei para isso e a gente precisa se dar mesmo, né? Para a gente crescer, a gente tem que estudar, tem que buscar. Relações interpessoais são muito importantes, muito importantes. A gente precisa constantemente estar aqui em contato com operação, com planejamento, com todos os setores, com a geomecânica. Então, essa engrenagem que faz a mina acontecer, sem você ter essa relação interpessoal, é muito difícil acontecer. Né? Mais uma vez, eu quero agradecer a essa oportunidade de expor aqui a minha vida como profissional de geologia, trabalhando numa mina subterrânea, né? E eu estou aberta a perguntas. Não sei como é que vai ser essa questão aí de transmissão, não sei como é, o Matheus deve me falar aqui pelo chat, mas eu estou disponível, pessoal, para quem quiser, pode pegar o meu contato aí com Simone, com Aninha. Infelizmente, eu não pude estar presente, eu gostaria demais de estar presente, mas eu não pude estar presente. Vamos ver se para uma próxima eu estou aí conversando com os estudantes corpo a corpo, que eu acho muito importante, né, essa interação do profissional com os estudantes. Obrigada, gente.